Olá, nessa aula nós estudaremos sobre uma forma de pressão que tem assolado vidas, que tem dificultado relacionamentos e que só pode ser vencida através da perseverança, do apego, através da dependência que nós temos em Cristo Jesus. Essa perseverança é importante entender que ela só pode ser obtida num relacionamento pessoal com Jesus. Ela não pode ser obtida de uma outra maneira. Hoje eu quero falar com vocês sobre estresse, uma ameaça tempestuosa que gera uma certa ansiedade em cada um de nós. Mas antes eu quero compartilhar com você um trecho de um livro, na realidade é um livro infantil. O título dele é Alexander e o Dia Terrível, Horrível, Mal Detestável, que conta a história de um menino que passou por um daqueles dias em que nada deu certo. Passou por decepções, tragédias, aquele tipo de coisa que você já imagina, um problema atrás do outro. O pobrezinho não consegue vencer em nada, só perder. Para você ter ideia, eu vou ler um pedaço do trecho do livro dele para você imaginar como que e o porquê desse título para o livro. Ele diz o seguinte: fui dormir com um chiclete na boca e agora tenho chiclete no cabelo. Quando saí da cama de manhã, tropecei na plancha de skate e por engano deixei cair o meu suéter na pia com a torneira aberta. Pude ver então que aquele ia ser um dia terrível, horrível, mau e detestável. Dias como esse resultam tensão, tornam-se opressivos, aflitos, dias de ansiedade. O estresse vai ser o termo que nós vamos usar para definir o sentimento comum que todos nós temos sobre uma situação de pressão de um dia que nós gostaríamos que talvez não tivesse existido. Mas primeiro vamos fazer uma pequena análise sobre o estresse. Os seres humanos, eles são criaturas estranhas, né? A impressão de que nós temos é que nós corremos mais depressa quando nós perdemos o caminho. Ficamos um pouco mais acelerados quando perdemos o rumo. Em vez de fazer uma pausa, em vez de reagrupar os pensamentos, nós ficamos pipocando, correndo de um lado para o outro e acreditamos que assim vamos conseguir resolver alguma situação. 3 palavras descrevem o nosso tempo: pressa, preocupação e depressão. Nessa corrida chamada vida, quando as exigências e as pressões do tempo caem sobre nós precisamos parar e nos orientar. Precisamos descobrir que o Senhor é Deus. Ele será exaltado, está conosco e é a nossa fortaleza. Algumas pessoas viveram o fato de que, enquanto estavam crescendo, ganharam de sua mãe uma parede especial com marcas de lápis, onde ela marcava a altura de sua cabeça, enquanto você crescia de ano para ano. Deus usa um número infinito de versículos no processo de nos ajudar a crescer. Não há qualquer meio que leve ao crescimento instantâneo. Nunca vamos conhecer pessoa alguma que se tornou instantaneamente madura. Deus nos faz atravessar um processo meticuloso e ele inclui coisas como esperar, fracassar, perder e ser incompreendido, cada uma exigindo doses extras de perseverança. Em seu crescimento espiritual, onde estão as marcas na parede da sua vida? Onde você se encontra em comparação com o ano passado ou com a última década? Além de uma breve análise sobre estresse, eu quero compartilhar contigo um salmo que acredito ele tenha sido escrito especialmente para os estressados. É o Salmo 46. Ele nasceu no contexto de uma crise severa de estresse. Ele é um bálsamo para os afetados. Martim Lutero, que estava sempre sob estresse contínuo e até oposição satânica, ao estudar o Salmo 46, viu que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações.
Como resultado, escreveu o hino Castelo Forte, tão conhecido. Castelo Forte é o nosso Deus, extraído do Salmo 46. Veja o que o Salmo diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O tema está no primeiro verso. Numa frase moderna, as palavras seriam essas: Deus é o nosso socorro instantâneo quando estamos em grandes apuros. É isso que o salmista quer dizer. A palavra tribulação, em hebraico, significa ser restringido, ficar amarrado num lugar estreito ou apertado. Existe uma velha expressão que diz: entre a cruz e o punhal. Você já deve tê-la ouvido, provavelmente já deve ter até usado. Essa era exatamente a situação ou o ponto que o salmista se encontrava quando escreveu o Salmo 46. Entre a cruz e a espada significa que estou sendo pressionado, estou sendo espremido, oprimido. O estresse procura dominar a minha vida. É isso que o Salmo está dizendo. Você sente isso também? A mensagem do salmista para nós nessa ocasião é que Deus é o refúgio e que é a nossa fortaleza. Esse é o tema. Quando você é pressionado, quando está estressado, quando é coagido e a sua fraqueza fica evidente, Deus está construindo uma tenda de refúgio. Está preservando você, cercando você com cuidado, com força. Deus, ele está te protegendo diante dessa situação. Um outro fato a aprender diante do estresse é dominar o medo. Se você não conseguir dominar o medo, o estresse te domina. Se você não domina o medo te domina. O salmista diz que mesmo que a terra se transtorne, os montes se abalem e o fogo ruja, Deus é a nossa ponte sobre as águas revoltas. Pense no teor dessa palavra. Independente do que está acontecendo ou do que possa acontecer, Deus é a nossa ponte sobre as águas. É quem nos traz um elo de segurança, um elo de ligação. Será mesmo? Deus é assim tão importante? Precisamos examinar-nos com completa honestidade para ver onde Deus se encaixa na nossa vida, tanto agora como quando os problemas tentam nos golpear ou como quando o estresse bate à nossa porta. Veja o que as Escrituras prometem diante disso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41, versículo 10. Também em 2 Timóteo 1, versículo 7, diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Temos também Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja forte, seja corajoso. Em Salmos 27, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E ainda temos Salmo 27, versículo 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E isso deveria ser profundo na minha vida e na sua vida, porque Deus nunca, em hipótese alguma, nos abandona. Os ataques são extremos, o estresse ataca de uma forma impiedosa, mas Deus nos convida para descansar nos seus braços eternos.
Outra orientação pertinente deixada pelo salmista está no fato de que nós devemos deixar de nos esforçarmos diante do estresse. Parece estranho, mas é uma realidade ensinada pela Bíblia. Veja a terceira parte do Salmo 46, versículo 10, descrevendo a depressão profunda que quase sempre acompanha uma morte. Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O hebraico usado aqui, rafá, significa relaxe. Relaxe e saiba que eu sou o seu Deus. O ponto é que, se continuar correndo de um lado para o outro, você vai descobrir a tenda de poder que Deus pode construir à sua volta, e o estresse acabará te vencendo. Se você correr para um lado, para o outro, se você se debater, você acaba saindo debaixo da proteção que Deus tem para você. Há momentos em que nós precisamos diminuir o passo. Há uma oração linda que expressa muito bem a necessidade de muitos de nós e eu quero compartilhar com vocês. Ajude-me a andar mais lentamente, Senhor. Alivia o bater do meu coração, aquietando a minha mente. Firma meus passos, apressando com uma visão de alcance eterno do tempo. Dá-me, em meio à confusão do dia, a serenidade dos montes eternos. Quebra as tensões de meus nervos e músculos com a música suave, riacho murmurantes que vivem em minha memória. Ensina-me a arte de tirar férias diminutas, de demorar-me observando uma flor, conversando com um amigo, acariciando um cão, sorrindo para uma criança, lendo algumas linhas de um bom livro. Ajuda-me a andar lentamente, Senhor. Inspira-me a lançar as minhas raízes na profundeza dos valores permanentes do solo da vida, que eu possa escrever em direção ao meu destino maior. Lembra-me a cada dia que a corrida nem sempre é ganha pelos mais rápidos. Há mais na vida do que aumentar a sua velocidade. Permita que eu levante os olhos para o carvalho majestoso e saiba que ele cresceu grande e forte por ter se desenvolvido devagar e bem. Para que o Senhor Deus contrabalancie o grande tributo que temos de pagar ao estresse, devemos andar um pouco mais devagar, devemos andar um pouco mais lentamente. Pare e pense. Quando foi a última vez que você ficou sentado depois de jantar, apenas para relaxar e se divertir um pouco? Quando foi a última vez que empinou uma pipa, deu um passeio pelo bosque, andou de bicicleta no parque local, dirigiu abaixo do limite de velocidade, fez algo com as próprias mãos, ouviu uma hora de música boa, deu volta pela praia ou parou para ver o pôr do sol? Quando foi a última vez que não usou o relógio durante um sábado inteiro, carregou uma criança nos ombros e apreciou tanto a vida que não pôde deixar de sorrir? Não é de se admirar que você possa estar estressado, porque quando nós deixamos de viver as boas coisas da vida, nós optamos pelas coisas mais complicadas e que às vezes nos colocam em estresse. Eu quero ainda trabalhar um pouquinho do termo contigo, fazendo uma analogia entre o meu estresse ou o seu estresse e a força que Deus tem diante disso. Vamos ver 3 pensamentos muito práticos com respeito a este assunto da força de Deus por meio do estresse, como encontramos no Salmo 46. O primeiro é o seguinte: a força de Deus fica imediatamente à nossa disposição. Pode parecer um pouco presunçoso, mas Deus, Ele quer agir em nosso propósito. Nossas provações não são superficiais ou irrelevantes para Deus. Elas representam o veículo de graça usado por Deus para nos trazer crescimento. Deus diz, no entanto, que é socorro presente nas tribulações. Está imediatamente disponível. Parem para pensar sobre o que o texto diz. Ele é um socorro e não é tardio, ele é presente, ele é instantâneo nas tribulações. Você compreende que onde quer que vá, a qualquer hora do dia, pode chamar e ele vai te responder? Ele nunca deixa você esperando, mas diz, vou ajudá-lo agora,
Você passará por esse vale e eu vou te ajudar agora. Ele é aquele que está presente e que está presente de imediato. O segundo é que o poder de Deus é abrangente. É uma tenda que pode se estender sobre qualquer estresse. De fato, é feita sobre medida para o estresse. Nada é maior do que o poder de Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é abençoador? E em terceiro lugar, o poder de Deus não depende da nossa ajuda. Você é fraco, eu sou fraco, lembre-se. Tem sentido essa fraqueza ultimamente e tem provavelmente, caso esteja estressado, se sentindo fraco e sem alguém para te ajudar? Talvez esteja na hora de você dizer: Senhor, eu te amo e obrigado por mais um dia. Por meio da tua força não serei abalado, vou deixar de correr, de me esforçar. Não temerei, vou agarrar-me a ti, vou deixar de correr e de ficar me debatendo para um lado para o outro. Vou contar contigo para construir aquela tenda ao meu redor e proteger-me das tormentas. Obrigado, Deus, por ter me dado em amor esse período de estresse e ter cuidado de mim. Obrigado porque não posso ver sequer a distância nem o alvo, mas sei que tu estás comigo. Admito a minha fraqueza, precisa da tua força. Pare um pouco para pensar. Descanse em Deus. Ele é o único que pode te dar alívio diante da vida estressante proposta por este mundo em que nós vivemos. Que Deus te abençoe. Te vejo na próxima videoaula.